Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Palavra de Deus na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo do Momento da Palavra nós lemos um capítulo da Bíblia Sagrada e após a leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com o entendimento da Palavra de Deus. E no Momento da Palavra de hoje, nós leremos o capítulo 36 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 36. Então, leremos o capítulo 36 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú Elifaz, e Basemate teve Reuel, e Olibama teve Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhes nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e o seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão, porque a fazenda deles era muito para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temar, Omar, Zefô, Gaetá, Kenaz. E Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samar e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Olibama, filho de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temar, o príncipe Omar, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetá, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Adá. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes são os seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dissom, Eser, Dissã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã são Ori e Omã, e a irmã de Lotã era Tímina. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, Maná, Tebal, Sefô e Onã. Estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná: Dissom e Olibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dissom: Edã, Esbã, Idrã e Iquerã. Estes são os filhos de Eser, Bilã, Zaavã e Acã.
Estes são os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Som, o príncipe Esser, o príncipe de Sam. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, até que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor. O nome de sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Usão, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Usão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedabe, o que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome de sua cidade foi Avite. E morreu Hadad, e Samilá de Marseca reinou em seu lugar. E morreu Samilá, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adá reinou em seu lugar. O nome de sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares. Pelos seus nomes, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 36 do livro de Gênesis, aqui no Momento da Palavra. E este texto bíblico, como todo texto bíblico, eu tenho dito que ele encerra, que ele contém verdades importantes. Este também não é diferente. Embora ele seja praticamente todo feito de uma genealogia, e eu já comentei aqui em leituras de capítulos anteriores que essas genealogias são importantes muitas vezes para entender contextos posteriores da leitura da Bíblia Sagrada. Este também não é diferente. Nós temos aqui uma grande genealogia do capítulo inteiro, e eu tenho avisado, inclusive, que muitas vezes nós achamos essas genealogias, esses capítulos que têm genealogias, às vezes um pouco maçante, um pouco cansativo, e algumas pessoas já até me relataram que têm o desejo, quando encontram esses capítulos na Bíblia Sagrada, quando faz uma leitura constante e frequente da Bíblia Sagrada, com a intenção de ler realmente toda a Bíblia Sagrada, que é o ideal, inclusive, né? Eu recomendo muito a leitura inteira da Bíblia Sagrada, e aí a sequência que cada um vai fazer é muito pessoal, né? Eu particularmente leio assim como estou fazendo aqui no Momento da Palavra, né? Eu leio na sequência de Gênesis e Apocalipse, mas algumas pessoas gostam de mesclar, tem algumas sugestões até em algumas Bíblias, algumas versões de Bíblia, que se mescle. Cada dia você lê um capítulo do Antigo Testamento e um do Novo, né? Algumas pessoas começam pelos Salmos, mas o interessante é que, independente da metodologia que se utilize para ler a Bíblia Sagrada, o interessante é que se leia ela por inteiro, porque só desta forma é que nós conseguimos compreender qual é de fato a mensagem bíblica, porque a mensagem bíblica ela se explica através do seu contexto como um todo. Então, a Bíblia ela explica a si mesma. Então, muitas vezes, alguns capítulos que você não entende em determinada parte, você vai compreendê-lo melhor, às vezes, em outro livro da Bíblia Sagrada, que esclarece melhor a situação. Então, a Bíblia ela termina se explicando. E, além disso, no contexto da Bíblia, no conteúdo integral da Bíblia, que você entende realmente
qual é a mensagem. Não basta dizer, não, mas a mensagem da Bíblia Sagrada é Jesus. Mas como é Jesus? Que Jesus é esse que é apresentado? Não é esse Jesus que se divulga por aí e que está disposto a lhe dar prosperidade desde que você dê o dízimo na sua igreja. Não é esse Jesus. Então, para você compreender qual é de fato o Jesus, qual é de fato a mensagem de Deus, que inclusive não fala apenas de Jesus, tá? Então, qual é a mensagem de Deus? É interessante que você leia a Bíblia Sagrada inteira. Por isso, eu costumo dizer, algumas pessoas que fazem isso, que buscam ler a Bíblia Sagrada inteira, elas sentem alguma dificuldade e até buscam pular certas partes da Bíblia, principalmente quando encontram capítulos como esse, onde está relatada, está descrita uma extensa genealogia, como é o caso desse capítulo, o capítulo 36 do livro de Gênesis, onde está aqui descrita a genealogia, principalmente a genealogia de Esaú. Qual é o objetivo desta descrição extensa da genealogia? Veja, quando nasceram os irmãos Esaú e Jacó, nós vimos que, nós já lemos isso em capítulos anteriores. Se você perdeu as leituras dos capítulos anteriores, procura aqui no nosso canal. Você vai encontrar todas as leituras da Bíblia Sagrada, desde do primeiro livro de Gênesis no capítulo 1, a partir do versículo 1. Você já vai encontrar aqui no nosso canal a leitura e as explicações. Então, nos capítulos anteriores, nós já explicamos já lemos o texto e explicamos que quando Esaú e Jacó nasceram, nós vimos que Jacó, ele foi abençoado por Deus e ele já no ventre da mãe já tinha uma promessa de Deus que seria o primogênito, que seria aquele que Esaú iria servir. Então ele seria o principal da casa, seria sobre ele, Jacó, que recairiam as bênçãos do povo de Israel. Aquelas bênçãos que foram prometidas lá atrás para Abraão, que também nós já lemos e já explicamos as bênçãos que foram prometidas a Abraão nos capítulos anteriores do livro de Gênesis, que nós lemos e explicamos aqui no momento da palavra. Então, nós vimos que Jacó era aquele escolhido por Deus para levar as bênçãos do Senhor, as bênçãos prometidas a Abraão pelo Senhor. No entanto, nós vimos também que Deus também havia prometido a Esaú, irmão de Jacó, mesmo ele tendo desprezado a sua posição diante do Senhor, desprezado a primogenitura, mesmo assim, Deus havia prometido a Esaú que, inclusive, a bênção do pai dele também se referiu a isso, que Esaú também seria constituído numa nação forte, numa grande nação. Então, essa genealogia aqui explica justamente o cumprimento desta promessa. Então, veja, quando nós relatamos aqui, que, lendo a Bíblia Sagrada, evidentemente, que Esaú teve uma descendência numerosa, nós lemos aqui vários nomes. Então, aqui há a comprovação de que há, de fato, o cumprimento da promessa de Deus na vida de Esaú. Então, você viu há uma lista relativamente extensa de nomes, e veja que os nomes, eles eram, muitos deles, acompanhados da palavra príncipe. Por que da palavra príncipe? Porque eles denominavam príncipes os filhos de Esaú. Nós vimos também lá atrás que Esaú era um exímio caçador. Então, Esaú, ele tinha esse gênio mais forte, mais impulsivo. Eu cheguei a falar na época, um mais carnal, um homem mais natural do que espiritual. Então, Esaú, que já tinha essa característica pessoal, como pessoa, ele transmitiu aos seus filhos também essa característica. Então, veja,
os povos que descenderam de Esaú, eles foram povos fortes, impetuosos, povos poderosos. Então, é chamado aqui na genealogia de príncipes. Esses príncipes são príncipes de povos poderosos. Então, cumpre-se aqui a promessa do Senhor na vida de Esaú. Esaú, de fato, formou uma grande descendência, pelo que nós acabamos de ver aqui. Esaú tem uma descendência numerosa, e além de ter a descendência numerosa, era uma descendência numerosa e poderosa. Então, o povo de Esaú, logo no começo do capítulo 36, diz que, no versículo 8, diz que Esaú habitou na montanha de Seir. Então veja, a terra de Canaã, de fato, veio a ficar com os descendentes de Jacó, e a montanha de Seir foi para onde Esaú se encaminhou. Foi para lá que ele foi montar os seus povos. E depois começa a falar da genealogia, das gerações de Esaú. E aí começa a falar dos filhos. E logo em seguida, ele começa já falando, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefú, e assim sucessivamente. E vem falando de várias descendências, de várias gerações dos filhos de Esaú. Então, a intenção desse texto, ele fala de outras gerações aqui também, mas a intenção desse texto justamente é mostrar que a promessa de Deus foi cumprida de fato na vida de Esaú. Nós não veremos na Bíblia Sagrada, mas daqui por diante ainda veremos algumas coisas, mas nós não veremos mais muitas informações sobre Esaú. Nós teremos muito mais informações sobre os descendentes de Jacó, mas não veremos muito mais informações a respeito nem de Esaú nem de seus descendentes. Então, este capítulo se dedicou mais, pela forma como ele foi escrito, né, com a sequência, com a genealogia dos descendentes de Esaú, e também com essa denominação de príncipe. O escritor bíblico fez questão de denominar, de relatar que eram príncipes. Quis mostrar que Deus cumpriu a promessa dele na vida de Esaú, dando-lhe uma descendência numerosa e uma descendência forte, poderosa, um povo grande e poderoso, como ele havia prometido. Nós veremos, evidentemente, também o cumprimento da promessa de Deus na vida de Jacó. E na vida de Jacó nós veremos isso mais detalhadamente. Daqui a alguns capítulos nós começaremos, por exemplo, a ler, a conhecer mais detalhadamente a vida de um dos descendentes de Jacó, que é José. Então, e também outras histórias. Então nós passaremos a ver mais detalhadamente a vida dos descendentes de Jacó, porque é a partir dela que Deus vai cumprir a bênção prometida a Abraão, e a partir dela, evidentemente, também que vem o Messias, Jesus Cristo. Mas, na vida de Esaú, o escritor bíblico quis mostrar que sim, foi cumprida, porque Deus nunca deixa de cumprir suas promessas. Então, Deus cumpriu sim na vida de Esaú, mesmo ele tendo desprezado a sua posição diante de Deus. Ainda assim, Deus prometeu e cumpriu a promessa na vida de Esaú, lhe dando uma descendência numerosa e uma descendência também poderosa, como acabamos de ver neste capítulo. Então, o objetivo maior deste capítulo é justamente mostrar isso, o cumprimento de Deus, da promessa de Deus na vida de Esaú. Porque, meu amigo e minha amiga, Deus nunca, veja, não é quase nunca, não é quase sempre, não é normalmente, não, nunca. Deus nunca deixa de cumprir uma promessa feita a um filho teu. Então, esta é a principal mensagem que o capítulo quer mostrar. Deus cumpriu
integralmente a promessa que fez na vida de Esaú. E como ele cumpriu na vida de Esaú, ele certamente vai cumprir também na sua vida. E vai cumprir, meu amigo e minha amiga, integralmente, sem faltar nenhum ponto da promessa que ele lhe fez em sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível aqui no canal Preceito de Fé para você. Não deixe também de deixar os seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo e também de compartilhar este vídeo, nosso canal, com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.